Olá, entrando para trazer esse tema, que é o tema Como Meditar na Bíblia. Como meditar na Palavra de Deus, como meditar na Bíblia. Sou a pastora Vanusa, né? Entrando para te abençoar. Queridos, versículos da Bíblia que menciona a meditação na Palavra de Deus são Josué 1:8, Timóteo 4:15, também nos Salmos fala, né, sobre isso. Salmos 1 fala, Salmo 119 também. Josué 1:8, não cesse de falar deste livro da lei, a parte A. A parte B, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Olha que bênção, né? Que bênção está na palavra de Deus, na meditação. E o que é meditação no dicionário? Ato ou efeito de meditar, de pensar com grande concentração de espírito. Amém? Tudo isso é significado da palavra meditação. Amém, queridos? Queridos, em Josué 1:8 diz, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, é para meditar nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Amém? Então, lá em 1 Timóteo 4:15, diz assim, medita nestas coisas, ocupa-te nelas, para o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quer dizer, diante da meditação, a pessoa vai começar a aplicar na sua vida a Bíblia. Amém? Então, meditar na palavra de Deus pode ajudar. O quê? Iluminar o teu caminho, tornando mais seguro, segura, identificar, né, onde você está colocando os teus pés, agir de uma forma que agrada a Deus, experimentar a vontade de Deus, vencer o pecado, viver uma vida justa diante de Deus, glorificar a Deus, diferenciar o certo do errado, tudo isso na meditação. Aprender a viver de maneira que agrada a Deus. Amém? Então, meditar na palavra de Deus pode ser uma comunhão com Deus, ativando a intuição espiritual, né? Nessa comunhão é possível perceber o recado de Deus, que pode dar instrução, sabedoria, ação e segurança e paz. Amém? Então, tem algumas partes aqui, eu separei aqui alguns itens para facilitar a sua meditação. Primeiro, meditar na palavra de Deus você pode escolher um horário e local específico para meditar. Na sua casa, qual é o lugar melhor para você meditar? Se na sua casa não tem, você pode se reservar também para algum parque, né? Ir para algum lugar que tenha assim, reserva florestal, assim, um ambiente no seu quintal, né? Um lugar que possa transmitir paz. Amém, queridos? Isso faz a diferença. Não se pode meditar com barulhos, tá bom? Começar com a oração. A oração é muito importante. Começarmos com a oração. Tinha até colocado aqui. Sempre que for fazer, peça ao Espírito Santo, Pai eterno, todo-poderoso, obrigada pela essa palavra, esse pão que me alimenta o meu espírito, que me revigora, que me dá ânimo, que me restaura a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, né? Revela esta palavra para mim nessa meditação que eu vou fazer. Fala comigo, Senhor. Então, isso é muito importante. A oração em primeiro lugar, né? Segundo, selecionar um trecho da palavra de Deus. Vamos selecionar aqui um trecho. Eu escolhi esse aqui. Salmo 118.
Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Né? Então, esse versículo é o 118, versículo 5. Né? A palavra do Senhor. Então, eu vou selecionar esse versículo, esse trecho. Ler e estudar a passagem, isso é muito importante. Ler e estudar a passagem, eu tinha colocado aqui, né? Isso faz toda a diferença, você ler, né? Anotar a passagem, e isso é muito importante nesse momento, né? Que você esteja lendo essa passagem, o momento de escrever também, você pode estar escrevendo a passagem várias vezes, vai te ajudar a memorizar, tá bom, queridos? E ler e estudar a passagem, anotar, fazer perguntas, tipo assim, em meio à tribulação invoquei o Senhor me ouviu e me deu folga. Que Deus quer falar conosco nesta palavra? O que o salmista quis expressar? O exemplo que o salmista nos dá a respeito, né, dessa passagem aqui de invocar o nome do Senhor, nos momentos de aflição, é o exemplo ao qual devemos, né, prestar atenção. Esse texto indica que o salmista invocou o Senhor em meio, né, no meio ali da dificuldade, das tribulações, ele invocou o nome do Senhor. Ele invocou, ele leu, ele releu. Amém? E das profundezas das aflições, ele não esperou passar o problema. Foi no começo do problema que ele invocou o Senhor, né? Então a meditação também vai nos levar, né, para esse termo também, de na hora da necessidade, na hora que você estiver aí passando por tantas coisas, você orar, pedir para Deus uma palavra, uma direção, porque quando Ele te dá uma palavra e você vai meditar, né, a palavra ela é viva, ela é eficaz, é o próprio Deus ali diante de você. Então isso é tremendo demais. Selecionar o trecho da Bíblia, ler e estudar a passagem, né, anotar e fazer perguntas. Eu lembro que no começo que eu comecei a meditar, eu escrevi em papelzinhos assim. E começava a repetir ele quando eu pegava o carro, quando eu estava numa fila, de uma caixa, de um banco, né? Eu anotava, então você pode anotar o texto. Nós lemos Josué e você anota e fica, né? Lendo ali, medita nesta palavra dia e noite para que seja bem sucedido e te faça prosperar. E você fica sempre repetindo, isso faz toda a diferença. Anotar e fazer pergunta, memorizar a passagem. É isso que eu estou te falando, escreve para você memorizar, escreve nos pedacinhos de papel, faz de cartolina ou de um papel mesmo, e fica no carro, quando está indo para a escola, ou aí no teu serviço, naquele momentozinho ali, fica repetindo sempre que vai inculcar na tua mente. Né? Aí você vai conseguir memorizar. Refletir sobre o que a passagem significa. Né? Refletir ali, Deus dando instrução para Josué, né? Ali Josué 1:8, medita nesta lei de dia e de noite. Olha a importância, Deus explicando como é importante nós meditarmos na palavra de Deus, para que Josué realmente foi um homem que meditou, e isso fez ele ser próspero, e isso fez dar tudo certo na vida de Josué. Refletir sobre o que a passagem significa. Amém? Que a gente está falando agora de Josué. Considerar como aplicar a passagem na sua vida. Né? Na nossa vida, trazer para nós, né, essa passagem. Lá a passagem de Josué. Né? Quando ele diz aí, medita nesta palavra de dia e de noite, para que vai ser bem sucedido. Né? Então, ali, Deus ali dando instrução para Josué, Deus quer nos dar instrução. Depois, considerar a aplicação na passagem da nossa vida. Toda vez que você lê uma Bíblia, que você vai me refletir, você precisa trazer para você. Vamos supor, você vai lá abrir lá em Mateus que fala de perdão. Amém? Aí você vai aprender.
Deus está dizendo que é para perdoar. Vai acontecer algo com você, vamos dizer, alguém te chateia. E aí você diz assim, fica com dificuldade para perdoar, mas você lembra da palavra que você estudou. Aí você vai liberar perdão para essa pessoa. Amém? Então você está aprendendo a aplicar na tua vida. Aí você lê sobre o amor, reflete sobre o amor é paciente, é benigno. Então quando acontecer aquilo na tua casa, que necessita de amor, verdadeiramente, você vai lembrar daquela passagem. Então você vai aplicar na sua vida. Em vez de ser durona, de ser ríspida, você vai lembrar que o amor é paciente, o amor é calmo, não é verdade? A palavra do Senhor diz, querido, que a própria Bíblia diz: a quem ama o Senhor, de verdade obedece seus mandamentos. Quais os seus benefícios da meditação na palavra de Deus? Meditar na palavra de Deus traz para a alma, pois entendemos e nos lembramos que estamos nesta vida com um propósito. Amém? Por isso, temos que meditar, a importância de meditarmos todos os dias nessa palavra, de nos concentrarmos nesses versículos e estudarmos. Amém? Então, queridos, meditar na palavra de Deus é mais do que ler e estudar, você sabia? É internalizar a mensagem, é permitir que ela transforme os nossos corações, o teu coração. A meditação é para isso. Entendendo que a Bíblia não é um livro qualquer. Amém? Mas é a própria voz de Deus. Então, antes de ler, devemos orar a Deus, pedir que Ele abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para a palavra de Deus. Amém? E como meditar na palavra de Deus? Você vai escolher um texto, que eu me expliquei, né? Define a meditação, é um contexto. No contexto, né? A meditação é associada à tranquilidade da mente e do espírito, para meditar com a palavra de Deus, ou qualquer outra forma cristã, por sua vez, deve se concentrar, pensar de verdade no Senhor. Pense, por exemplo, nas palavras que Deus disse a Josué 1:8, não te apaste da tua boca o livro desta lei, nele antes medita de dia e de noite, né? Para fazer prosperar os teus caminhos. Embora esse versículo só se refira ao que os cristãos consideram os primeiros 5 livros da Bíblia, ainda dá para aplicar a ideia da meditação como um livro sagrado. Medite frequentemente com a palavra de Deus. Amém? Para passar a ter, né, uma compreensão melhor, né, do que deve fazer. Amém? Dia a dia. Então, medite usando versículos, parágrafo. Esta provavelmente é a forma mais comum de meditar. Usando, né, um versículo, explore o significado durante determinado período. Não existe escolha errada. Entretanto, se não souber onde começar. Então, escolha um versículo do Novo Testamento, de preferência dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso para quem é recém-convertido. Quanto ao Velho Testamento, os livros de Salmos, Provérbios também são excelentes opções. Tá bom, queridos? Medite pensando em um assunto específico, esta é outra opção interessante. Em vez de escolher uma passagem da Bíblia, conta-se várias delas que abordam o mesmo tema. Pense como elas conseguem definir, né? Discuti-lo. Concentre no tema perdão, exemplo, né? Use a Bíblia tópico no início para encontrar os versículos variados sobre os assuntos. Depois leia quando conseguir. Amém? Examine o contexto, cada um compare com os outros. Explore o significado de uma só palavra. Esta opção é semelhante ao anterior, né? No entanto, em vez de escolher um tema amplo, você vai ter de se atentar ao contexto de uma ou mais passagens para enriquecer sua compreensão do significado do termo. Escolha a palavra Senhor, por exemplo, né? Encontre os versículos como um tempo de letras maiúsculas, como minúsculas, né? Pense também nos respectivos contextos. A Bíblia ensina tanta coisa maravilhosa para se aprender na meditação. E tudo isso, quando você estiver fazendo, depois feche os olhos, pense em Deus, né?
leu, já memorizou, né? Tirou tempo para memorizar. E não se apresse não a meditação. Se você meditou hoje e não entendeu, medite amanhã. Medite a semana toda num versículo só. Às vezes eu passo eu já passei, foi meses, só no versículo. E Deus me falou muitas coisas nesse versículo. Cada vez de uma maneira diferente. Então, concentre-se na respiração. Amém? Meditar na palavra de Deus pode iluminar a tua mente, ativar a intuição espiritual, permitir que perceba a sabedoria e a paz de Deus. Algumas dicas para meditar são reservar um tempo diário para meditar, escolher um local tranquilo, sentar-se confortavelmente, controlar a respiração e focar a atenção nos versículos bíblicos, na palavra do Senhor. Amém? Deus vai te levar a refletir muito mais nessa palavra. Não deixe de fazer o teu devocional. Tirar um tempo para Deus todos os dias, como está dizendo aqui. O devocional, o dever do cristão é tirar um tempo para Deus todos os dias, né? Reservar um tempo diário para meditar, escolher um local. Seja ali como Maria, que escolheu se sentar, né? Escutar a voz de Deus. Na meditação nós escutamos a voz de Deus. Amém? Nós escutamos Ele falando. Eu lembro que no meu chamado, eu peguei um versículo, o chamado que ia ser pastora, mas eu escutei a voz de Deus, falava dentro do meu ouvido, né? Ide para o campo, cortai madeira, trazei, edificai minha casa e dela me agradarei. E aquilo ali ficava aquilo dentro do meu ouvido, na meditação, só que eu não estava meditando nesse texto, nesse versículo. E eu, quando eu me levantei ali daquela meditação, eu disse, meu Deus, eu era recém-convertida, eu digo, onde que está este texto? E aí, eu fui até meu pastor, e meu pastor me levou lá em Ageu, e me explicou que aquilo que eu estava falando estava na Bíblia. Né? Ele disse, olha, Deus te deu uma palavra revelada, eu estava meditando em outro versículo, né? Então, Deus, ele fala, ele dá orientação, ele explica tudo que a gente vai fazer, tudo isso na meditação. Deus quer se revelar para você poderosamente, porque ele tem grandes planos para você. E nessa meditação é que Deus vai te orientar. Amém? Vamos orar? Pai eterno, todo-poderoso, eu coloco todos esses que vão ver esse vídeo, que eles possam tirar um tempo de devocional com o Senhor, ô meu amado Deus e Espírito Santo. Dê sabedoria, bota luz nas mentes deles para que eles possam compreender qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Deixe like, se inscreva, porque a oração é feita para os inscritos lá no YouTube. Todos os dias. Deus te ama. Deus te abençoe. Shalom Adonai.